Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos chegando aí para mais uma escola bíblica dominical e já meio que nós já estamos criando, né, algum tipo de tradição aí. E eu tô tomando aqui o meu cafezinho enquanto vocês estão chegando. Estamos aí mais um domingo, né, iniciando esse domingo de louvor, de adoração, de busca. E eu quero dizer que nós estávamos agora há pouco, né, acompanhando aqui, e nós vamos daqui a pouco estar orando também pela família do pastor Ítalo, petropolitano, lá da igreja de Águas Claras de São José do Vale do Rio Preto, igreja essa pastoreada pelo nobre e querido pastor Júlio, e nós vimos o pastor Júlio dirigindo ali online, né, uma cerimônia muito digna, e eu quero deixar aqui esse depoimento meu pessoal. Estamos também junto com essa família e com essa igreja. A nossa querida irmã Patrícia, ela me avisou no começo, logo assim que o pastor Ítalo foi internado, e a Patrícia, nossa querida irmã Patrícia, ela me falou muito sobre isso, Patrícia Ramos de Almeida, ela me avisou muito sobre isso, e nós oramos, e eu acredito que toda a igreja em Correza orou pela vida do pastor Ítalo. Mas, irmãos, ele partiu para o Senhor, e nós deixamos aqui, né, publicamente, uma palavra de consolo, também para a irmã Leila, né, a esposa do pastor Ítalo, para toda a sua família e para todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver bem de perto com ele. Eu não tive esse privilégio, não o conheci pessoalmente, mas eu vou convidar você agora também para que nós venhamos a nos unir em oração, uma singela oração, mas nós não podemos fazer isso, deixar de fazer isso, uma oração por essa família, tá? Pai querido, diante da tua face estamos nesta manhã, e o nosso coração se une, Senhor, ao coração desta família, a família do pastor Ítalo, e também se une, meu Deus, a igreja em Águas Claras e a todos os amigos, parentes, a sua esposa, a irmã Leila, seus filhos, a todos os que viveram bem pertinho deste teu servo. Sabemos que ele está contigo, Senhor, e rogamos a ti, não por ele mais, mas rogamos pela família, pelos amigos, pela igreja e por todos aqueles, Senhor, que conviveram com o teu servo. Console os corações. Temos, Senhor, a sensação de que verdadeiramente o teu servo viveu dando um testemunho, Senhor, sobre o que é servir ao Senhor. E nós te pedimos que isso venha frutificar para a salvação de almas também. Toma em tuas mãos, Senhor, todos aqueles que ainda não conhecem o teu Filho como Salvador, mas que andaram, Senhor, e que ouviram mensagens do pastor Ítalo. Que haja conversão de vidas, Senhor, e que, de acordo, Pai querido, com a vontade do Senhor, possa, Pai querido, manifestar sobre o coração dessas pessoas que verdadeiramente só Jesus Cristo salva. Consola os corações, Pai. Fala neste domingo aos corações de cada um e abençoe a igreja em Águas Claras, Senhor. Toma em tuas mãos o pastor Júlio e toda a sua família. Mais uma vez te entregamos, Pai, a irmã Leila e também toda essa família que está enlutada no dia de hoje. Consola os corações. Eu oro agradecido e entregando aos teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. E assim nós seguimos, né? É domingo, é dia do Senhor, e nós também temos os nossos aniversariantes. E aniversariante hoje, a primeira que eu tenho aqui citada é a nossa querida professora, a irmã Franciene. Fran, parabéns! Professora da classe Estrela da Manhã, se eu não me engano, tá?
Fiquei na dúvida entre Rosa de Saron e Estrela da Manhã, né? Tirou dúvida. Então eu acho que é Estrela da Manhã. Tá? Que Deus abençoe a Fran. Um grande abraço aí. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Mariana Fior, nossa querida Mariana, esposa do Edmar, mãe da Sarinha. Que Deus abençoe também a Mariana, tá? Parabéns, Mariana. Que a graça do Senhor cubra a sua vida a cada dia. Parabéns de verdade mesmo. Você é uma bênção. É bom, essas duas irmãs são bênção de Deus na nossa vida, né? E na vida da igreja também, das crianças. Isso é muito bom. Bom, tem também aniversário de casamento hoje, gente. Olha só. A Líria e o Guilherme estão completando mais uma data aí de aniversário. Mais um aniversário do Guilherme e da Líria. E nós louvamos ao Senhor e agradecemos a Deus. Aniversário de casamento desses dois. Que o Senhor continue a uni-los, né? E que esse laço aí de 3 dobras esteja cada vez mais forte. Essa terceira parte, né? Que tem a mulher, o homem, tem que ter Deus. E que o Senhor Jesus entrelace cada vez mais a vida de vocês. Parabéns de verdade. E nós temos hoje um casal que nós amamos muito, que é o pastor João Scutoli e a nossa querida irmã Wanda, que também estão fazendo aniversário de casamento. É uma bênção enorme de Deus, eles são membros da nossa igreja e eles moram já há muitos anos, pastor João Scutoli e irmã Wanda, no campo missionário durante muitos anos, e eles moram em São José do Vale do Rio Preto, Minas Gerais. Nós já fomos lá com uma caravana, algumas vezes já foi feito isso, e nós temos de verdade muitas saudades do pastor e da irmã Wanda. Há pouco tempo atrás nós tivemos lá a nossa querida irmã Eni e também a irmã Degmar, que foi lá em São José, em São João del Rei, Minas Gerais, e passaram lá alguns poucos dias lá com eles, e eu sei que foi muito bom, foi muito produtivo. Então nós vamos orar também agradecendo. Pastor, irmã Wanda, beijão para vocês. Que Deus abençoe e abençoe abundantemente a vida de vocês aí. Eu fico muito alegre por mais essa data de aniversário de casamento de vocês, tá? E deixo aqui com toda certeza também um grande abraço do nosso querido pastor Célio de Lima Medeiros, nosso pastor, né, um mestre, né, um grande amigo. E ele também, com toda certeza, nessa hora, está mandando um abraço aí para todos os aniversariantes. E mais uma vez eu já vou orar e logo depois nós já vamos entrar na lição de escola bíblica. Tá? Mas eu quero fazer essa oração especial de agradecimento. E aqui eu deixo também uma coisa, veja como que o povo de Deus é. Agora há pouco nós estávamos orando por uma família que está enlutada. E agora nós já estamos orando por pessoas que estão completando mais uma data de aniversário, mais um tempo que Deus está dando. E alguém pode olhar isso precipitadamente e achar que há algum tipo de incoerência nessas atitudes. Mas não existe, porque Deus, ele é dono da vida. E aquele que está morto em Cristo Jesus, para ele está vivo. Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus falou assim com os saduceus, que não criam em ressurreição. Ele disse dessa forma com muita sabedoria. Não existe incoerência. Então, abaixe, se você puder, a sua cabeça e vamos nos unir em oração agora, agradecendo a Deus por mais esse tempo de vida que Deus tem dado aos seus servos. Deus Santo, mais uma vez diante da tua face nessa manhã de domingo, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e entregamos em tuas mãos todos os aniversariantes desta semana. Muito obrigado, Pai, pela vida dos teus filhos. A Franciene, Pai, e a Mariana fazem aniversário, Senhor, data comemorativa muito importante. Que o Senhor abençoe essas mulheres, suas famílias, maridos e filhos, e que a boa mão do Senhor seja sobre elas, Pai, de uma maneira abundante. Também entregamos em tuas mãos o Guilherme e a Líria, que fazem aniversário de casamento. Abençoa, Pai, esse casal, e que mesmo, Senhor, diante de situação difícil, eles possam sempre, Pai, confiar no Senhor. Que o Senhor continue a ajudá-los e a abençoá-los de uma maneira toda especial. Mas também temos, Senhor,
comemorando nesta semana aniversário de casamento a nossa querida irmã Wanda e o nobre pastor João Scutori. Que a tua graça estenda-se sobre eles e que a alegria do Senhor esteja sobre o coração dos teus servos. Eles estão mais longe de nós fisicamente, Senhor. Estão ali na cidade de São João del Rei, em Minas Gerais, mas o Senhor sabe disso. Mas nós citamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é Deus de perto e de longe. Ele pode até estar longe de nós, mas esse casal está pertinho do Senhor porque eles são teus. Que o Senhor abençoe a vida deles, abençoe a vida da Rose, pai, que tem cuidado tão de pertinho dos seus pais. Abençoa cada pessoa que trabalha ali com eles, cada um que tem feito alguma coisa para ajudá-los. Que a boa, poderosa e potente mão do Senhor esteja sobre essas vidas. Nós, Igreja em Correias, te agradecemos, meu Senhor, por essas datas tão especiais. Também te agradecemos por qualquer outra data de aniversário, Senhor, que tenha acontecido nesta semana e não tenha sido registrado por nós. Que da mesma forma o Senhor coloque alegria no coração dessas pessoas, Senhor, e multiplique os anos de vida, Senhor, e os anos de comemoração. Muito obrigado, meu Deus. Eu oro também te entregando em tuas mãos esta escola bíblica dominical, essa lição que teremos hoje, lição importante, lição da qual, Senhor, nós dependemos do teu Espírito Santo, como sempre estamos na dependência do teu Espírito Santo para falar de um assunto tão sério como este, Pai. Ajuda-nos a administrar melhor o nosso tempo e que a graça do Senhor seja sobre nós. Eu oro agradecido, entregando em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Irmão querido, faz o seguinte aí, pega a tua Bíblia, tá? De novo eu digo, não fique na escola bíblica dominical sem Bíblia. Pega a sua revista de escola bíblica dominical. E antes de começar eu quero dizer o seguinte, estude, tá? Estude essa lição. Essas lições todas da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos entrar numa lição que para muitas pessoas ela é uma lição bem curiosa, e ela realmente uma lição que deixa às vezes algum tipo de dúvida para alguns. E nós vamos falar hoje sobre, o título dela é Tire um Dia para Descansar. Nós estamos falando da guarda do sábado, mas o autor ele diz o seguinte, tire um dia para descansar. Quem de nós não precisa de descanso? Quem de nós não precisa de um período onde nós possamos nos reunir para estarmos juntos louvando a Deus? É evidente que nós precisamos disso. A lição de hoje ela vem diretamente para falar com algumas pessoas, alguns grupos também. E aí nós vamos entrar diretamente nela. Eu quero ler o texto básico para dar já um esclarecimento aqui. Deuteronômio 5, verso 1 a 3 e 12 a 15. Diz assim, a primeira sequência aqui. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes, ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendei-los, e guardá-los-eis, para os cumprir. O Senhor, nosso Deus, fez conosco concerto em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor este concerto, senão conosco, todos os que hoje estamos aqui vivos. Versículo 12 a 15. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descanse como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado.
E aí, texto áureo, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Bom, aí nós entramos, propriamente dita, nessa lição de hoje, que é uma lição bem esclarecedora, e o autor ele vem trazer alguns assuntos aqui que para nós são fantásticos, tá? Introdução. O fato de não existir qualquer evidência da guarda do sábado entre os primitivos discípulos fez com que a igreja adotasse o domingo como o dia do Senhor. Não se pode negar, grande parte dos cristãos encontra dificuldade na explicação para explicar a razão do quarto mandamento. Assim convencionou-se dizer que o decálogo divino destinou-se exclusivamente ao povo da antiga aliança, aos hebreus, desconsiderando-se que esse mandamento, como todos os outros, diz respeito ao corpo de Cristo. Bom, nós vamos passear aqui hoje sobre esse assunto tão importante. E durante esse período, nós vamos ver o seguinte: nós guardamos o sábado ou o domingo? O domingo é o dia do Senhor ou é o sábado que é o dia do Senhor? Quando eu coloco dessa forma, eu crio uma disputa entre esses dois dias. Agora, eu quero te convidar a um pensamento um pouco diferente disso que eu acabei de falar agora, dessa briga, dessa disputa. Imagine o seguinte: você tem um dia para adorar ao Senhor? Aí você pode me falar: eu adoro a Deus em todo momento da minha vida. Que bom. Isso é um sinal de que verdadeiramente você nasceu de novo. Quem nasce de novo passa a adorar a Deus em todos os momentos. Mas, vamos lá, é o dia que você coletivamente pode louvar a Deus. Aqui nós tínhamos na antiga aliança o sábado como esse dia destinado para isso. Era um dia que se convencionou para isso. O autor, ele vai falar aqui a razão do sábado, primeiro tópico. Deus não faz nada sem propósito. Assim como instituiu as 613 leis, ele sublinhou a importância de cada uma delas, de cada uma das 10 palavras ou dos 10 mandamentos, atribuindo-lhe igual valor. O decálogo tem um valor aí, é como se fosse um resumo disso tudo. Ele sublinhou, embora o quarto mandamento faça parte do decálogo destinado aos hebreus, e aí é importante entender isso, tudo indica que ele foi instituído muito antes do Senhor entregá-lo ao irmão de Arão. O sábado, aí Shabá, ou sábado, Sabá, né, como alguns falam também, dia de descanso, tá? Literalmente quer dizer isso, é descanso, alude, antes de tudo, ao sétimo dia guardado pelo próprio Deus, que depois de haver criado todas as coisas, descansou, Gênesis 2:2. E aí a gente já entra numa coisa. Deus se cansa? Mas aqui está dizendo que Deus descansou. Está falando que Deus descansou. Isso, na verdade, irmãos, é que Deus, ele nos ensinou. Ele continua a nos ensinar, mas aqui na criação, nesse período maravilhoso, Deus descansou. Isso era para dar o exemplo, para que também o homem entendesse que ele não é uma máquina, que ele precisa de descansar. Esse descanso, ele tem a ver com renovação das nossas forças, mas nesse caso aqui, ele também tem a ver com essa questão da adoração, da contemplação de Deus, dos períodos de prazer que eu exerço com o Senhor, e também com essa questão da coletividade, do estarmos juntos buscando a Deus. É muito bom essa lição, porque ela vai ampliar, talvez, o nosso modo de entender descanso e adoração. O mundo, irmãos, físico, ele grita isso para mim e para você. Um dia tem 24 horas. É ideal que eu durma 8 horas. Eu sei que tem gente que dorme mais, né?
Tem gente que dorme 10. Mas é ideal que eu durma 8 horas. Quer dizer, 1/3 da minha vida eu passo dormindo. Uma pessoa saudável, ela passa 1/3 da vida dela dormindo. Dormir faz bem, renova, você precisa descansar. Outra coisa, você não pode passar essas outras 16 horas que você tem só trabalhando. Se você faz isso, você vai ficar doente. É preciso que você tenha também um período onde você tenha prazer. O 7º dia é colocado por Deus para o homem, para que o homem descanse. A gente está pegando nessa parte mais abrangente. Daqui a pouco nós vamos entrar mais na questão entre o sábado e o domingo, tá? 1.1. Deus pensou nos homens e nos animais. Há no início do Decálogo uma frase de transmissão que acompanha cada um dos mandamentos. E essa frase é essa: eu sou o Senhor que vos tirou da terra do Egito. Atenção, essa menção justifica todos os atos de Deus doravante, daqui para frente, né? Inclusive a razão de cada mandamento. No Egito, os hebreus não tinham direitos trabalhistas, eram escravos, sem permissão para folga. Os bois e os jumentos também precisavam de descanso, assim como os homens, eles sofriam fadiga do trabalho contínuo. No Egito, esse povo, que é o povo que recebe o Decálogo, ele tinha passado por um período de escravidão, 430 anos. Grande parte desse período lá eles foram escravos. Durante esse período que eles foram escravos, eles não tinham direitos, eles trabalhavam. Você vê que a coisa foi tão... dessa questão do trabalho, do esforço e de toda a dedicação física que eles tinham, a construção, por exemplo, a fabricação de tijolos. Quando Moisés vai ao faraó e faz a reivindicação para que faraó libere o povo, para o povo adorar o Senhor, a primeira atitude de faraó, revoltado com aquele pedido indevido na cabeça do faraó, ele pega e manda que eles mesmos agora peguem a palha para fabricar os tijolos. Antigamente eles recebiam. Aí eles passam, o trabalho dobra. Existe uma revolta no povo, porque aumentou muito, aumentou demais o trabalho deles. Quando você começa a trabalhar demais, a fazer coisas demais ao mesmo tempo, existe fadiga. E muitas vezes essa fadiga ela é mental. Em alguns trabalhos dos tempos de hoje, esse trabalho não é nem mais tão físico assim. Ele é muito mental. E tem gente que acha que trabalho mental não cansa. Cansa e cansa muito. Porque muitas vezes tem gente que faz certos tipos de trabalho que não consegue de jeito nenhum, descansar. A pessoa deita na sua cama e no período em que ela devia atingir o sono profundo para recuperar suas forças, ela não consegue. Ela dorme meia hora e acorda. Aí ela começa a dormir de novo. Quando ela está quase dormindo, ela acorda de novo. Aí mais uma vez acontece isso. E assim ela vai passando até que o dia clareia. Que coisa terrível. No outro dia, se a pessoa tiver que trabalhar, ela está igual um zumbi. Os olhos fundos, você começa a ficar com o teu sistema imunológico mais fraco e provavelmente o que vem pela frente é uma doença. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Isso deve ser cuidado com seriedade. Deus pensou em si mesmo. Tópico 1.2, por que esse tópico? O sábado foi santificado por Deus. Esse dia estava incluído nas ofertas solenes, fazendo parte das santas convocações. Aí Levítico 23, 1 a 3, você vai ter uma leitura boa para isso aí. Ao mesmo tempo em que Deus determinou o descanso para os homens e animais nesse dia, ele também pensou que o dia santificado deveria ser o dia de adoração a ele. Juntou uma coisa boa com outra. Você tem um período de descanso e você adora a Deus. Então é exatamente isso que estava acontecendo. Você tem um período, olha, Deus dá esse dia para o homem, mas também é um dia de adoração. Quando os hebreus recebem isso, esse era um dia solene. Era o sábado do Senhor. Nesse dia, por exemplo, o deslocamento era muito pequeno, cerca de 1.500 metros, menor do que isso, tá? Os autores aí vão falar entre 1.200 e 1.450 metros. Era a caminhada de um sábado. O sábado ele tinha diversas restrições para o povo judeu.
Eles precisavam de manter aquilo. Era um período de se voltar para a adoração a Deus. Era um período que não era só para ficar descansando em casa, de bobeira, barriga para cima, perna no sofá, não. Era um período também de adoração. E a adoração tem que ser feita sempre com prazer. O tópico 2, ele vai falar sobre o seguinte, olha, a extensão do sábado no Antigo Testamento. Ano de reflexão, é o primeiro subtópico. Isso é uma ordem agrícola, tá? No calendário do povo hebreu, recebeu a inclusão do ano sabático, período em que daria um ano de descanso à terra após 6 anos de plantio. No ano sabático, tanto o proprietário da terra quanto os empregados e animais colheriam da novidade da terra, ou seja, o que ela produzisse livremente. Não tinha obra de plantação, de trabalho realmente, nesse ano sabático. É um ano de descanso. Ano sabático, é um período de descanso. Tá? Nesse período não se fazia nenhum tipo de investimento nessa ordem. Então se comia do que a terra produzia. Essa era uma ordem de Deus. Eu confesso a vocês uma determinada situação aqui particular da minha vida e já vi isso acontecer também na vida de algumas pessoas. Eu já passei por períodos da minha vida em que, apesar de eu não querer parar para descansar, Deus me parou. Eu vivi isso na minha vida durante um tempo. E eu ouvi uma vez de Deus, lendo a palavra do Senhor na minha casa, sentado no meu sofá, que Deus me faria comigo alguma coisa que eu só comeria, só viveria daquilo que Deus desse, daquilo que nascesse realmente da terra. Eu senti isso aqui no tempo de hoje, no tempo moderno. Foi um período muito difícil da minha vida, mas verdadeiramente foi um período em que nada faltou. A provisão do Senhor continuou sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu e a minha mulher, nós somos testemunhas disso. Nós somos testemunhas disso. Nós passamos por isso durante um período. É um período sabático. Acabou-se determinados esforços que a gente fazia e nós passamos realmente a viver mais diretamente disso. Às vezes a gente precisa de passar por um período desse na nossa vida para que a gente olhe mais para Deus. No tempo de hoje, e quando eu relaciono isso com trabalho, que é algo digno, tem que trabalhar, irmão. Ninguém aguenta um vagabundo. Ninguém aguenta alguém que não se esforça. Eu não estou falando de pessoas que estão passando por problemas de emprego, desempregados. E nós temos agora uma tendência, economicamente falando, de passar por um aumento dessas pessoas. Eu não falo sobre isso. Mas eu estou dizendo de pessoas, às vezes, que não se esforçam para trabalhar, que escolhem o que fazer. O sujeito quer uma porta para trabalhar, por exemplo, de mecânico. Mas ele está já 1 ano, 2 anos sem trabalhar. Então aparece uma porta para ele trabalhar de faxineiro. Ele não quer. Ele não consegue fazer isso. Por que não começa dessa forma? Por que não inicia lá embaixo? Por que a porta se abriu, vai e entra pela porta. Deus ele transforma as situações. Quantas situações nós não vemos acontecer isso? Pessoas que às vezes entram como assistente e aí logo depois estão bem colocadas. É preciso que se tenha isso, mas existe às vezes um esforço demasiado relacionado à questão do dinheiro, do trabalho. E aí o que acontece? Em contrapartida a isso, quando eu começo a dar demais força para isso, eu esqueço do Senhor. E isso também é algo que deve ficar na nossa cabeça com um bom ponto de exclamação. Olha, cuidado. 2.2 semanas de anos de reflexão. Além do ano sabático, os hebreus deveriam observar ainda o ano do jubileu. Isso era lindo. Que figura bonita. Comemorado a cada 7 semanas de anos, perfazendo 49 anos, então você chega no 50º ano. Tá? A terra deveria descansar. Mas aconteciam outras coisas. No ano do jubileu seriam anistiados, ou seja, perdoados, os que estivessem endividados. Os que haviam hipotecado as suas terras receberiam de volta os seus encargos. Os que foram vendidos como escravos se tornariam livres. Nenhuma propriedade pertenceria definitivamente ao seu dono,
porque ela é do Senhor. Era um tempo de alegria, era um tempo de alívio, era um tempo de perdão. Que mensagem! Que mensagem! O ano do jubileu era um tempo de perdão. E aí, queridos, imagina essa mensagem no tempo de hoje. Você tem o dia do Senhor, que para nós é o domingo, porque no domingo o nosso Senhor ressuscitou. Porque se convencionou que o domingo é um bom dia para isso também, na nossa organização como sociedade. Então, observa uma coisa. Você entende esse dia de descanso que você tem? Você entende que esse dia é um dia também de alegria, de perdão e de alívio? É um dia que você pode se encontrar, né, quando em momentos normais da nossa vida, nós podemos nos encontrar uns com os outros, na escola bíblica dominical, no culto à noite, nos evangelismos, muitas vezes feitos na parte da tarde. E aí você imagina a seguinte situação. E o teu coração, será que você também nesse dia não passa a compreender de maneira mais efetiva de que o perdão de Deus tem que funcionar na tua vida também? Por quê? Porque esse dia ele aponta para você que você foi perdoado. Esse dia é um dia de alegria para você, é um dia de alívio. E é muito bom isso. No ano do jubileu eram anistiadas as dívidas, ou seja, eram todas perdoadas. A gente às vezes não compreende muito essa questão do perdão de Deus na prática, porque nós às vezes ficamos guardando no nosso coração alguns ressentimentos sobre pessoas. Nós estamos falando um dia de descanso. É o título dessa lição. Mas tem gente que não consegue descansar porque não consegue perdoar. E quem não perdoa de verdade vai adoecendo. Vai ficando em cada momento da sua vida, vai ficando mais amargo, mais amargurado. Vai perdendo o bom humor, perde a alegria da vida. Às vezes as pessoas, sabe, a pessoa que não perdoa uma outra, por exemplo, quando ela passa pela rua com essa pessoa, ela encontra essa pessoa, o dia dela acabou. Ela pode estar bem, alegre, feliz. Se ela encontrou essa pessoa que ela não conseguiu perdoar ainda, essa pessoa só de olhar para ela, ela já acha que é uma implicância. Então, é algo que a gente deve refletir também, porque o dia do Senhor, para nós, ele fala sobre perdão. A igreja está sempre pregando, em todos os momentos. Eu prego, você prega, nós pregamos. Nós estamos sempre falando do amor de Deus. Mas no domingo, nos nossos cultos públicos, as mensagens na nossa igreja, o pastor Célio me ensinou assim, aprendi isso com ele. Aprendi isso vendo ele pregando muitas vezes no domingo. É mensagem evangelística. Vai trazer às pessoas uma consciência de pecado, uma consciência que elas têm que se converter, e vai falar de perdão, de alegria e de alívio. É dia disso. O domingo ele clama isso. Nós estamos falando de perdão, de anistia dos pecados. Por quê? Por causa do sangue de Jesus. Eu tenho que andar aqui na lição, né? 2.3 vai falar o seguinte: o abuso dos gananciosos. Aí nós estamos chegando nos extremos. Por que tem que ter um dia de descanso? Por que Deus coloca esse dia de descanso? Porque é preciso. Nós somos homens, e aí no sentido genérico, nós somos homens de corações gananciosos muitas vezes. Olha aí, o autor vai citar 2 exemplos aqui que são realmente, não dá tempo de falar neles um por um, mas eu espero que você tenha lido. Nos tempos de Amós, observa-se que os proprietários da terra eram tão gananciosos que sequer suportavam guardar o sábado comum. Eles não tinham
um desejo, um prazer em parar no sábado. Tem muita gente que só para de trabalhar no domingo porque o patrão não está pagando. Tem alguns, às vezes, que inventam trabalhos justamente no domingo. O abençoado trabalhou segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado para o seu patrão. Aí quando chega no domingo, que é o dia do Senhor, ele inventa um biscatezinho para fazer. Ele vai fazer uma reforma na casa dele. De vez em quando tem que fazer, mas cuidado que isso vira vício. Vocês sabem disso. Aí, justamente no domingo do Senhor, não, eu não vou na escola bíblica dominical, não, porque agora, domingo de manhã, eu tenho que trabalhar, fazer isso. Aí começa dessa forma. Aí daqui a pouco está assim, não, eu não vou também no domingo à noite, não, porque aí eu estou cansado do que eu trabalhei na parte da manhã, eu tenho que descansar. Eu não vou no evangelismo à tarde, não, porque depois do almoço eu dou uma cochilada. E hoje é domingo e eu vou descansar, eu não vou fazer isso. Ora! Equilíbrio. Esses homens, eles eram gananciosos, porque a ganância é o desejo exagerado que eu tenho em alguns bens de consumo, sejam eles materiais ou imateriais. Nesse caso, está se falando de dinheiro. Ganancioso. O outro exemplo que ele dá, nos tempos de Neemias. Os comerciantes não respeitavam o sábado. Antes pisavam uvas nos lagares, traziam jumentos carregados de feixes, comercializavam vinho, uvas e figos, e até estrangeiros participavam da feira. Mas aí Neemias, ele decreta uma proibição. Não podem, e logo depois esses homens deixam de fazer isso. Eram homens que não respeitavam o dia do Senhor. Eram pessoas que continuavam exercendo as suas atividades comerciais no dia do Senhor. Isso é grave, irmão. Isso é grave. Às vezes algum irmão chega e eu de vez em quando, como amigo, mas agora como pastor, eu também recebo pessoas que às vezes estão passando por esse dilema. Pastor, eu tenho um trabalho, às vezes eu sei que a pessoa está desempregada e ela conseguiu um trabalho, só que eu tenho que trabalhar no domingo. Eu sempre digo para essa pessoa, trabalhe. Faça isso. Por quê? Porque essa pessoa ela tem que trabalhar. Um pai de família, uma mãe responsável por uma casa, ele tem que trabalhar, não tem como correr disso, queridos. Precisa de trabalhar. Mas mas é domingo, mas eu tenho que trabalhar no domingo. Isso pode acontecer. Agora, o que a gente faz? A gente vai trabalhando no domingo e vai orando e trabalhando, olhando as oportunidades que eu tenho à minha volta, para que daqui a pouco eu consiga uma vaga em um outro lugar, ou seja, mudado de área dentro do trabalho que eu tenho, uma promoção de preferência, não é verdade? Isso eu faço com honestidade, com trabalho duro e acreditando que Deus está me dando isso, entregando nas mãos do Senhor, porque Deus tem o melhor para nós. Então, quando eu faço isso, aconteceu essa oportunidade, agora eu posso estar na igreja no domingo. Eu conheço pessoas que já passaram por isso. E as coisas reverteram. Tiveram que trabalhar 1 mês, 2 meses, um tempo grande, às vezes até anos, às vezes, no domingo. E agora tem essa oportunidade. O grande erro nisso não está em você, de vez em quando, ter que trabalhar no domingo. Porque eu sei que de vez em quando vai acontecer. O grande problema é que tem gente que fica viciado nisso. Aí entra esse subtópico, é a ganância. Por isso que eu falei que ganância é algo, às vezes, também que está no imaterial. Porque tem gente que é gananciosa com o tempo. Não administra bem o seu tempo. Quer um exemplo disso? Amanhã, ou durante essa semana, nós teremos a nossa superintendente, irmã Daniele Silva, correndo atrás das pessoas, pedindo, por favor, irmãos, quem foi que estudou a lição de escola bíblica dominical? Muitos não sinalizarão lá como joinha, né? Eu estudei, irmã. Muita gente, se fosse colocar, colocaria, não estudei não, irmã. Sabe por quê? Porque não administrou bem o seu tempo. Você teve a semana toda e não estudou, que vergonha. Eu sinto vergonha alheia. Devo ter ficado até rubro, né? Devo ficar vermelho aqui.
Porque realmente é uma vergonha isso. Como que pode alguém ter a semana inteira e não administrar bem o seu tempo para fazer isso? Meu Deus! Nós temos que ter a decência de sermos honestos com Deus. Você tem tempo, às vezes, para ver televisão, para fazer tantas outras coisas, então, muito cuidado. Tá? A ganância é algo que pode, porque você tem que tirar um tempo para adorar a Deus. Tá? Um período de descanso, um período onde você tenha prazer. Tópico número 3, chegamos nele num excelente horário, tá um pouco em cima, mas está bom ainda. O sábado no Novo Testamento. Boa. Referindo-se ao Antigo Testamento, cuja orientação está baseada totalmente na lei, Jesus deixou claro que a lei, os profetas duraram até João. Que João é esse? João Batista. Aí está Lucas 16:16. Nesse sentido, vemos que o mestre interpretou a lei que estabelecia o dia de descanso, afirmando que o sábado foi feito para o homem e não ao contrário, ou seja, não o homem por causa do sábado. O que acontece e o que acontecia nesse tempo aqui de Jesus, o problema não estava em ter o sábado como o dia do Senhor, não é isso. O problema é que os homens ficaram legalistas. Os religiosos eram legalistas. E toda vez que eu fico legalista, eu perco o amor, eu perco a visão do que verdadeiramente o Espírito Santo está falando comigo. Eu passo a ser guiado simplesmente pela frieza da letra. Era o que acontecia com esses homens. A frieza da letra, ela mata. E isso tem que ter o Espírito Santo de Deus que aquece os nossos corações e que faz com que a gente tenha amor. Tá? É muito importante isso. Aqui eu gosto desse texto, eu uso muito esse texto, que as profecias duraram até João Batista, Lucas 16, verso 16. Jesus, ele dá não uma reinterpretação, mas ele amplia isso, essa questão da guarda do sábado. O legalismo que esses homens enfrentavam, eu tenho alguns problemas com essa questão e graças a Deus, eu louvo a Deus que eu tenho comunhão com irmãos que guardam o sábado, com igrejas que guardam o sábado e honro e também sou honrado por elas, por essas pessoas. Gosto muito disso, tá? E gosto muito quando nós não temos esse aspecto do legalismo sobre o sábado. Muitos deles não têm mais isso. Eles começam a perder. Eles estão guardando o sábado, alguns irmãos nossos em Cristo, guardam o sábado, mas não tem mais esse aspecto legalista. O prejudicial e doentio para mim é quando nós temos esse aspecto legalista. O que eu estou fazendo, só eu estou fazendo certo. Isso é um grave erro. Toda vez que nós temos um grupo denominacional que começa a se colocar acima dos outros grupos, porque isso ele faz, e quem não faz isso está perdido, esse grupo está se distanciando da vontade do Senhor. Cadê a comunhão? Você acaba perdendo isso. O legalismo, ele nos afasta, porque no legalismo eu começo a ficar frio, eu perco a gentileza, a educação. Uma das coisas mais fantásticas que eu descobri dentro da igreja é a capacidade que nós temos de continuar unidos, mesmo discordando de alguns pontos de vista. Isso é algo que eu fui descobrir na igreja. Há 23 anos atrás. Quando eu cheguei na igreja, durante esse período que eu estou, nesses 23 anos, eu tenho aprendido isso. Você pode andar junto, mesmo que você não tenha total paridade, você esteja completamente junto com a pessoa em todos os aspectos. As coisas fundamentais não podem faltar. Isso não pode faltar. Mas coisas laterais nós deixamos de lado e seguimos em frente. Tá? Desde que não sejamos legalistas. Jesus foi cumpridor da lei. Isso é importantíssimo. Por quê? Olha só, os opositores de Jesus jamais acharam nele qualquer pecado ou algum que pudesse incriminá-lo.
Seus oponentes, todavia, tentaram julgá-lo pelo modo como ele e os seus discípulos lidavam com o sábado. Para os seus detratores, acusadores, né? Para os acusadores do mestre, a guarda do sétimo dia era mais uma questão ritualística do que uma forma de gozar um benefício, que visava a reposição das energias após uma semana de trabalho, eu diria mais, e também um período de adoração a Deus. Esses acusadores, eles ficavam indignados com a postura que Jesus tinha. E os seus discípulos, por quê? Eram discípulos do mestre, estavam aprendendo. Eles ficavam indignados com a postura que ele tinha no sábado. Tem aquela questão deles passando e colhendo espigas no sábado, foram criticados. Jesus por muitas vezes curou no sábado. Jesus por muitas vezes manifestou perdão, o perdão de Deus no sábado, curou pessoas no sábado. Será que ele fazia isso para ofender aqueles homens? Não. Ele fazia isso para que aqueles homens tivessem consciência de que o homem não foi feito, que o sábado não foi feito por causa do homem, que o sábado ele é menos importante do que o homem. Fazer o bem à pessoa é mais importante do que guardar um dia, nesse sentido legalista da palavra. Quando se guarda um dia no sentido legalista, por exemplo, você imagine que situação se você está passando, porque a gente está falando sobre o sábado, mas e aquelas pessoas que também no domingo, é domingo. Então, é domingo, aí eu tenho alguma coisa para fazer, está acontecendo alguma coisa, e eu não vou fazer porque é domingo. É lógico, eu não posso fazer isso sempre. Mas será que de vez em quando eu não posso tirar, em uma exceção ao caso, eu não estou falando de algo, mas numa exceção ao caso, eu não posso tirar um domingo para ajudar um irmão meu em uma obra? Será que eu não posso tirar um domingo para me juntar na comunidade onde eu moro, para fazer um trabalho comunitário junto com todo mundo? Será? Sim, você pode fazer isso, desde que você tenha equilíbrio, desde que isso não vire um vício. Tem que ter cuidado com isso, porque também você não vai deixar a casa do Senhor de lado. O equilíbrio em tudo isso é muito bom. O dia do Senhor, você já trabalhou 7 dias. 6 dias. Então, você tem o domingo, que é o domingo que você tem que louvar a Deus, que você precisa. Mas isso tem que ser algo que dê prazer no teu coração. Tem que ser algo que te encha. Um dos cultos que eu mais sinto falta é o da Escola Bíblica Dominical, por uma característica pessoal. Eu sempre amei a Escola Bíblica Dominical, desde a minha conversão. E eu sei que muitos dos irmãos que estão aí assistindo essa aula agora também sabem disso e também participaram disso. Meu primeiro professor foi o irmão Cláudio Fritz. E eu lembro muito bem disso. Ele sempre lá firme, lição preparada, bem arrumado, organizado, na classe dos jovens. Eu lembro dele, lembro da Denise Silva, Ebenezer Medeiros e diversos outros irmãos que amavam a Escola Bíblica Dominical. Boas discussões, amava discutir ali com os jovens, né? A gente chega naquela sede, né, achando que conhece alguma coisa. E eu lembro que no primeiro ano eu já li a Bíblia toda. E aí eu achava que eu sabia alguma coisa. E queria discutir. E de vez em quando toma uma lapada, né? Aí opa, que bom isso. Como que se descobre isso se você não dá tempo para Deus? Como que se descobre isso se você não tem prazer? Se você não vai à casa do Senhor? Se você não estuda nenhuma lição de Escola Bíblica Dominical? Pergunto, e o nosso projeto de leitura bíblica em um ano? Ler toda a Bíblia nesse ano de 2020. Será que a quarentena fez bem ou fez mal para você aí? Você está lendo ou você parou de ler a Bíblia por causa dessa quarentena? Opa! Boa pergunta, pastor. Não é verdade? Jesus, ele foi cumpridor da lei, tá? Ele foi cumpridor da lei. Ele fez isso. Os acusadores dele não puderam, de maneira nenhuma, provar que ele não cumpria a lei. Jesus cumpriu toda a lei. Ele nunca pecou.
em momento nenhum da sua vida terrena. Ele andou no nosso meio e não se contaminou com os nossos pecados. Ele andou no meio de pessoas egoístas, de pessoas terríveis, de religiosos que gostavam mais da aparência do que da comunhão com Deus. E ele não se contaminou. Ele andou no meio de hipócritas e nunca foi hipócrita. Jesus, ele brilhou no nosso meio. 3.2 vai falar sobre o seguinte: as acusações de que Jesus e seus discípulos sofriam. Eu tenho que andar aqui um pouquinho mais rápido, tá? E ele vai falar aqui alguma coisa interessante, e o 3.2, vai falar assim: Jesus cura no sábado. Jesus curou uma mulher que andava curvada havia 18 anos em uma sinagoga num dia de sábado. Esse fato é fantástico. Fantástico. No sábado, Jesus cura essa mulher. É interessante porque essa pessoa foi liberta depois de 18 anos. E deveria haver uma alegria, existia mesmo assim, entendam? Porque era sábado e porque esse milagre acontece no sábado. Esses homens, vários desses religiosos, eles ficaram indignados. Eles ficaram furiosos com isso. Mas é sábado, não deveria ser feito isso. Meu Deus, que falta de amor. Jesus curou, aí ele vai continuando aqui. Jesus curou um homem hidrópico, com retenção severa de líquidos, né, num sábado, e foi recriminado, como sempre, pelos doutores da lei e pelos fariseus. Esse grupo religioso, ele sempre fazia esse tipo de citação maldosa, destemperada, salgada, apimentada demais. O último caso, Jesus curou o paralítico de Betesda num sábado. Em todos esses casos, você vai ver pessoas que precisavam de uma libertação, de uma cura, de um milagre. E essas pessoas que precisavam deste milagre, dessa cura, dessa libertação, receberam através de Cristo Jesus. Mas os religiosos viam isso e ficavam indignados. Porque na visão deles, o sábado, o sabá, o shabá, ele estava sendo quebrado. Na visão deles, o dia santo, o dia do Senhor, estava sendo quebrado. Queridos, todo tempo é tempo de fazer o bem, de amar as pessoas e de pregar a palavra. Há tempo e fora do tempo. Sempre devemos pagar o preço pelo amor, continuar amando. É sempre tempo disso. O domingo, para nós, ele é grandíssimo. O autor vai chegar nesse tópico aqui, a guarda do domingo. E nós já estamos quase fechando essa lição. Os cristãos escolheram, aliás, o domingo como o dia do Senhor. Por quê? Além de não haver qualquer orientação para guardar o sábado, para a guarda do sábado do Novo Testamento, nesse dia, ou seja, no domingo, nosso Senhor ressuscitou. É o dia que Jesus ressuscitou, irmãos. É o domingo do Senhor. Nesse dia, para nós, é um dia adequado para os nossos cultos. É um dia adequado para nós descansarmos também, para louvarmos ao Senhor, para evangelizarmos, coletivamente falando. É dia para se dedicar à escola bíblica dominical. A coisa mais linda, irmãos, é quando nós temos famílias saindo de casa, seja de carro, seja de ônibus, todo mundo com a sua Bíblia debaixo do braço, sai o marido, sai a mulher, sai as crianças, de mão dada, atravessando a rua, pegando o ônibus. Há muitos anos atrás, eu trabalhando em alguns lugares, eu trabalhei em alguns comércios antes de ir para a área industrial, e eu lembro que eu via movimentos, eu tinha um restaurantezinho de sociedade com um amigo, ali em Correias, e eu lembro que eu, vendo isso, uma vez eu lembro que eu falei com outro amigo, que eu não vou citar aqui o nome dele, que não era crente, e eu vi passar um homem com ele, a mulher e as crianças, todo mundo de mão dada,
Era domingo de manhã cedo, a gente tinha aberto para fazer um almoço e vender almoço naquele domingo. Nós estávamos experimentando como vai ser o domingo para vender almoço. E aí eu estou vendo aquela família passar. E eu, lá de dentro do meu balcão, eu critiquei. Eu olhei e falei assim, olha só, num domingo desse, um sol desse, o camarada está saindo de casa de terno, de gravata, com esse livro debaixo do braço aí. A mulher dele atrás, bem vestida, mas atrás dele, vindo. As crianças todas, aquela fileirinha de criança, né? Vinha um maiorzinho, outro assim, e assim, aquela fileira de criança, escadinha, né? E aí, eu ficava imaginando o seguinte, e eu falei isso com esse amigo meu, eu falei, nossa, mas num domingo desse, né? Tanta coisa boa para fazer, olha só. Aí ele falou, rapaz, fica quieto, não fala bobagem não. Porque eu e você, na nossa religião, vamos na nossa religião e vamos em outros lugares também. Esse povo só vai na igreja. Quando ele falou aquilo, me deu medo. Eu fiquei assim, meu Deus. E hoje, e já quando eu aceitei a Jesus como meu Salvador, eu vi essa diferença. Existe um prazer. E mesmo as pessoas que olham de fora, que ainda não tiveram um encontro real com Cristo, elas veem isso como um testemunho. É por isso que para mim ainda conta muito andar com a Bíblia debaixo do braço, ter a Bíblia na mão. Eu sei, queridos, que eu posso ter ela no celular e tenho. Eu tenho ela, tenho Cantor Cristão, a gente tem mais de, sei lá, mais de 300 versões da Bíblia no celular. Eu tenho ela em várias línguas, no celular também, e várias versões, NVI, e vai assim, NVI, ARC, ARA, e vai. Você tem de tudo ali. Mas ainda vale o testemunho, andar com a Bíblia debaixo do braço, andar com ela na mão. Usá-la, é lógico, eu não estou falando só de usar como um amuleto, não é isso, você sabe disso. Mas é interessante porque o domingo é o dia do Senhor. E no domingo nós damos testemunho, as pessoas estão esperando, os crentes vão passar. Eles estão indo para a escola bíblica dominical. Aí nós voltamos para casa. Aí quando é à noite, a gente está indo de novo para a igreja. É o domingo do Senhor. Mas é o domingo. Quanto a gente gasta gasolina beça. Mas você gasta mais passagem. Tem gente que até às vezes faz o sacrifício, eu não posso gastar e tal. Já vem com comida, fica pela igreja. E quando a gente tem evangelismo de tarde? Aí você vai para a escola, já fica por lá, almoça por lá, sai, evangeliza, volta de novo. Às vezes dá tempo de tomar banho, às vezes não dá não. Coloca um perfume, melhora um pouco, dá uma penteada no cabelo, vai direto pro culto. Glória a Deus por isso. Como que eu estou sentindo falta disso e você também? Isso faz falta, é o dia do Senhor, é o domingo. O domingo é o nosso dia do Senhor, é o dia de louvar a Deus. Tá? Isso é muito bom, queridos. Os argumentos apostólicos pelo domingo, o culto principal da igreja primitiva acontecia aos domingos. É isso. 1 Coríntios 16, verso 2, fala sobre as coletas para os pobres de Jerusalém, de Israel, da Judéia. É bem interessante. É no ajuntamento, nesse dia do ajuntamento, vocês separem isso. Então, domingo também é dia de ofertar. É dia que a gente, nós na nossa igreja não estamos sempre falando disso. Deus provê, Deus está sempre provendo. Mas é o dia também, por exemplo, a nossa igreja não é todo culto que nós recolhemos ofertas. O domingo é dia de adorar a Deus também assim. Eu compreendo isso, os irmãos compreendem. Você já vai preparado. Isso não é uma obrigação de um visitante, mas é algo que o cristão, quando pode fazer, ele faz com prazer. E muitas vezes ele faz até um pouco no sacrifício, mas ele oferta. Ele continua ofertando. Sabe por quê? Isso é algo prazeroso. Só entende isso aquele que tem prazer nessas coisas. Tá? Paulo, o apóstolo dos gentios, celebrou a ceia do Senhor em Troade num dia de domingo. Era o primeiro dia da semana, é o que está escrito em Atos 20, verso 7. Era o primeiro dia da semana, é a ceia do Senhor. Como hoje, por exemplo, seria o dia da nossa ceia. E à noite nós temos uma mensagem falando um pouco sobre isso também. Agora, era o primeiro dia da semana, era o dia do Senhor. É no dia que o Senhor ressuscitou. O apóstolo Paulo está celebrando aqui a ceia nesse dia, em Troade. Existe uma harmonia
Queridos, olha só, não sei se todo mundo sabe, por isso que eu vou citar, ainda que seja rápido. Na era moderna, no período industrial, Henry Ford, nos Estados Unidos, ele é o primeiro empresário, ele é dono da Ford, ele é o primeiro empresário que coloca os seus funcionários para folgar no sábado. Porque a folga era no domingo, nos Estados Unidos. E eles trabalhavam cerca de 12 a 16 horas em alguns lugares. E de repente Henry Ford pega e ele implanta uma semana de 40 horas. E aí ele dá folga também no sábado. Aí se convenciona no mundo industrial de que as pessoas deveriam trabalhar 5 dias e folgar 2. Será que Henry Ford era bonzinho? Será que ele não tinha, ele estava querendo perder dinheiro? Ele paga mais. Ele passa, era $2,40 por hora, que lá se paga por hora, ele passa a pagar 5. Isso é fato histórico. O que eu estou falando é fato histórico. Sabe o que aconteceu com isso? A produção ficou muito melhor. Começou a existir um orgulho em se trabalhar para a Ford. Porque quem trabalhava para a Ford era bem pago, produzia muito, porque era exigido a beça, que ele tinha um sistema de montagem onde cada um tinha a sua seção. Era montagem em linha, ele é inventor disso, ele não é inventor do carro, ele é inventor da montagem em linha. E aí ele começa a entender também, com a visão de empresário que tinha muito bem assessorado também, diga-se de passagem, a história é linda, não dá tempo de falar aqui, mas ele começa a fazer isso porque a produção era melhor. Porque o sujeito, em vez de ficar só o domingo, ele ficava o sábado também em casa. Isso aqui na era moderna, tá? No tempo moderno. Quando você consegue descansar, quando você começa a dar tempo para Deus, acredite nisso, você vai produzir mais no teu trabalho, na tua vida pessoal, na tua vida amorosa, na tua faculdade, no teu trabalho, em tudo quanto é lugar. Você vai passar a produzir mais, porque quando você dá para Deus o que você tem que dar, mas com prazer, Deus devolve para você muitas e muitas vezes mais. É muito mais do que você está pedindo ou do que você está pensando. Deus vai renovar, Deus vai te dar uma visão. E outra coisa, você vai ter prazer nas coisas do Senhor. Ele vai seguindo aqui, olha, e ele vai dar mais argumentos. Na igreja de Roma, houve uma discussão sobre alimentos e calendários. Paulo exortou os irmãos daquela comunidade a se entenderem e a se respeitarem mutuamente. Paulo, preocupado com o fato de os Gálatas não terem compreendido que o Evangelho isenta-nos do pacto estabelecido entre Deus e os filhos de Abraão, ou seja, o Velho Testamento, escreveu-lhes uma carta dizendo que, quando eles ainda não conheciam a Deus, guardavam dias e meses e tempos e anos, nomeando essa prática de rudimentos fracos e pobres. É exatamente isso. É fraco e pobre por quê? Porque não tem consistência bíblica. Porque falta amor. Porque muitas vezes está ligado simplesmente a um legalismo. O que acontece hoje, essa era a preocupação de Paulo quando escreve a carta aos Gálatas, é que estão querendo colocar um jugo sobre a igreja. Um jugo legalista. Estão querendo judaizar a igreja. São mensagens judaizantes. Então, muito cuidado com isso também. Nós somos o povo da nova aliança. Nós somos a igreja do Senhor. Nós vivemos em um outro tempo. Nós não desprezamos nada do Velho Testamento. Mas a lei ela era severa. Exemplo disso é um exemplo de um homem que sai para catar lenha. Ele sai para catar lenha e é um sábado. Os homens descobrem, esse homem está catando lenha, é sábado, não pode. Levam para Moisés. Quando o Senhor fala com Moisés, e Moisés vai perguntar para o Senhor, né? Moisés, Deus diz assim, o que ele está catando lenha? Então ele tem que ser apedrejado. Esse homem é apedrejado porque ele estava pegando lenha. É o aspecto, precisava disso, porque o povo tinha que acontecer, sabe? Tinha que acontecer isso. Mas tem gente hoje que ainda continua com esse mesmo sentimento. Cristo morreu por nós. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso guia. É ele que faz isso, irmãos. Tá?
Não sejamos judaizantes dentro da igreja. Não vamos ficar discutindo coisas sem nenhum tipo de utilidade. Por fim, aqui, Paulo foi ainda mais veemente quando tratou com os crentes de Colossos. Ele estava livre de entendimento de que o dia de descanso teria de ser necessariamente no sábado. Portanto, ninguém vos julgue. É o que está aí em Colossenses, capítulo 2, versos 16 e 17, importantíssimo. Nem pelos dias, nem pelas festas, nem pelos sábados. Então, muito cuidado, porque tem gente que às vezes guarda isso e quer jogar um jugo pesado demais sobre a igreja. A igreja tem o seu dia. O dia do Senhor é o domingo para nós, convencionado. Que nós falamos com todas essas questões, equilibrando isso. Sabendo que também nós não somos legalistas em guardar o domingo. Não podemos ter esse sentimento de legalismo em guardar o domingo. O domingo, na verdade, ele é o dia do Senhor. O homem, ele tem que curtir o domingo. Ele tem que aproveitar o domingo. É o dia do Senhor. Mas de vez em quando também um homem pode ter que sair com a sua família. Num domingo. Por que não? Desde que ele não faça isso toda semana. Aí vira um vício. Aí ele vai colocar a família dele acima de Deus. Mas será que num domingo ele não pode pegar a sua família e fazer um passeio? Avisando ao seu pastor? Avisando a sua igreja? Porque ele tem responsabilidade? Sim, ele pode fazer isso. O ruim disso, irmãos, é que muitas vezes nós ficamos egoístas. E aí eu volto a dizer, egoístas com o tempo. Uma pessoa equilibrada, que dá o tempo que tem que dar a Deus, ela pode fazer isso sim. E vai ser bem-vindo. Sabe por quê? Porque ela vai fazer isso um domingo, ela vai sair com a família, ele vai ter um programa com a família, ele vai curtir a sua esposa, o seu filho, ele vai ter uma comunhão, vai almoçar na casa de um parente, ele vai passar um dia com alguém, mas no outro domingo ele está na igreja. E aí daqui a pouco ele está de novo, e no outro de novo, e no outro de novo, e glória a Deus, louvando a Deus, evangelizando, participando das atividades, cuidando das pessoas. A conclusão dessa lição é a seguinte: o nosso Deus trabalha incessantemente, mas também aprecia o descanso. Não que ele tenha esgotado seu poder e força quando criou o universo. Afinal, um ser infinito, imaterial e todo-poderoso não poderia exaurir-se. Jamais. Mas, para ilustrar a necessidade e importância de um tempo de repouso, ele próprio descansou no sétimo dia. É um exemplo. O descanso semanal, no caso, o sábado, prescrito na lei, constitui em uma sombra, dentre outras tantas apontadas pela mesma lei, diversas outras sombras. Essas sombras falam do repouso que aguarda os filhos de Deus um dia. Repousaremos definitivamente do trabalho que hoje empreendemos. São sombras por quê? Porque não é realmente a realidade. É uma sombra. O sábado, ele é uma sombra de um descanso eterno que nós teremos com o Senhor. O sábado, ele apontava para isso. No tempo de hoje, que nós estamos aqui no domingo do Senhor, que é um dia de descanso para nós também, que é um dia de adoração, um dia de louvor a Deus, tem um dia em que nós todos estaremos reunidos. Você já parou para imaginar no dia que o Senhor arrebatar a sua igreja? Vivos serão transformados. Esse corpo mortal vai ser revestido de um outro corpo que eu não sei qual é. Totalmente transformado. Nesse mesmo tempo em que eu e você que estamos vivos, se fosse hoje, estamos sendo transformados, aqueles que dormem no Senhor ressuscitam. E vão tomando esse corpo igualzinho ao nosso. Eles não vão antes, nem nós vamos antes dele. Estaremos todos indo juntos, ao mesmo tempo. E entraremos no descanso do Senhor. Naquele lugar preparado, de alegria, de gozo, de paz. Tenha prazer no domingo do Senhor. Tenha prazer no dia do Senhor. Irmão amado, o dia de hoje é dia de alegria.
é dia de louvor, é dia de adoração. O dia de hoje, ele tem que refletir, ele tem que apontar para algo que seja alguma coisa que esteja ligada ao teu prazer em adorar a Deus. Tem que ser algo que esteja ligado a isso. Que Deus abençoe você nessa manhã. O dia de descanso. O dia do Senhor. Que Deus te abençoe. Na semana que vem eu aguardo você aqui. Nós vamos falar sobre o respeito às hierarquias. Vai ser interessante. Honra pai e mãe. Autoridades. Opa! Autoridades civis. Como que fica isso? Você honra essas pessoas? Você honra as instituições? Honro, mas dou um calotezinho no pagamento de impostos? Vai ser barra pesada, tá? Então é isso aí. Tá? Que Deus abençoe o dia de hoje e eu faço uma oração finalizando essa nossa reunião de hoje. Agradeço a cada um que participou. Que Deus lhe abençoe. Mais uma vez continuo a pedir que a igreja continue orando pela irmã Leila e pela família do pastor Ítalo, da igreja em São José, do Vale do Rio Preto, na igreja de Águas Claras, igreja de Assembleia de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês também e conto com vocês nessa oração pela família, pela igreja também, tá? Santo Deus, reunidos nesta manhã, diante da Tua presença estamos, através desta tecnologia, Senhor. Mas agradecidos também ao Senhor por tudo que Tu tem feito, Senhor, no meio do Teu povo e através do Teu povo, ainda nos dias de hoje. Estamos guardados, Pai. Estamos, Senhor, agradecidos pela Tua proteção. Nada está, Senhor, longe dos Teus planos ou fora dos Teus planos. O Senhor é um Deus que cumpre a Tua palavra. Tu é dono da vida, Senhor, e a morte não pode atuar sem a Tua autorização. Tu é todo-poderoso. Eu te peço que o Senhor guarde o Teu povo, que o Senhor dê a cada um dos Teus filhos a alegria e o prazer de no dia do Senhor, que é hoje para nós, Pai, seja um dia de prazer, de alegria, de comunhão, de meditação. Quem sabe alguns de nós não estão precisando de ficar com a televisão desligada hoje, fora um pouco do ramo das notícias. Quem sabe o dia de hoje seja um dia perfeito para nós ouvirmos mais louvores, buscarmos a Tua face, orarmos uns com os outros, abraçarmos, Senhor, e continuarmos unidos, Senhor, mesmo estando distantes. Abençoa os Teus filhos, de perto e de longe. Que a graça e a alegria do Senhor esteja sobre cada um de nós. Te peço uma bênção especial sobre a vida do pastor João Scutori mais uma vez. E a irmã Wanda, Pai, estão distantes de nós. Abençoa a Rose e que eles sejam, Senhor, sempre agraciados pela alegria que vem do alto, pelo conforto do Teu Espírito Santo. E eu sei, Pai querido, que o Teu servo e a Tua serva são pessoas que amam o dia do Senhor. Por isso eu te peço, Pai, coloca um sorriso no lábio deles, na boca deles, que haja alegria nos corações. Obrigado por tudo, Senhor. Eu oro te entregando este dia, o dia do Senhor, em Tuas mãos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado mais uma vez pela presença de cada um e que Deus abençoe a vocês.